Oi gente, bem-vindos ao canal A Ciência das Drogas. Como esse canal desmistifica algumas questões relacionadas a drogas, fala de pesquisas, eu não podia deixar de trazer esse tema aqui pro canal. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixa um like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e tem muita gente que esquece de deixar o like depois do vídeo, então coloque agora e dê um like. Já faz um tempo que a gente vê na TV manchetes sobre a epidemia do crack. Teve até candidato à presidência que em 2018, no seu plano de governo, colocou que precisava enfrentar a epidemia do crack. Mas, afinal, será que existe ou não existe a epidemia do crack? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bem, gente, antes de tudo a gente tem que pensar o que é epidemia antes de sair falando que existe epidemia de tudo. Bem, mas epidemia é uma área relacionada, principalmente usada, principalmente no campo da saúde, que fala da incidência de uma doença num determinado período de tempo, num curto período de tempo. Então, por exemplo, a dengue, às vezes quando acontece num período muito curto de tempo e atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, às vezes é chamado de epidemia por causa disso. Mas tudo isso pode ser chamado de epidemia quando é comprovado por dados estatísticos, Não é porque as pessoas falam que existe epidemia porque existe a Cracolândia ou porque conhece pessoas que foram para a Cracolândia ou começaram a usar crack, não é isso. Tudo isso é comprovado cientificamente, Eu, Camila, que falo se existe ou não epidemia de alguma coisa pelo meu achismo, Mas existe então alguma pesquisa no Brasil que fala sobre crack? Sim, existe uma pesquisa muito interessante feita pela Fiocruz, é um relatório que eles lançaram em 2014 que fala do perfil dos usuários de crack no Brasil. Então essa pesquisa ela desmistificou muitas questões relacionadas ao crack, de como a gente enxerga as pessoas que fazem uso de crack e mostra que é um pouco diferente dessa questão midiática que a gente vê na TV. Então quando você pensa no usuário de crack, o que vem na sua cabeça? Sem restrição, pode pensar. Geralmente a visão que a gente tem dos usuários de crack são aquelas visões que a gente vê na mídia ou que a gente vê na novela, que retrata isso, Então, por exemplo, o relatório ele mostrou que alguns mitos de que você usar crack uma vez só você já fica dependente, ou o usuário de crack ele vive muito pouco. Esse relatório mostra que não é bem assim, que tem usuários de crack, por exemplo, que usam há mais de 10 anos, ou usuários de crack que não são dependentes de crack. Mas como assim? Isso mesmo, isso foi o que a pesquisa mostrou. Então, para mostrar isso de forma bem sucinta para vocês, eu fiz um apanhado de uns dados importantes que saíram nessa pesquisa e eu vou deixar o link desse relatório na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar e ler o relatório com mais calma, tá? Bem, 78% das pessoas que usam crack são homens. 81%, que é muita gente, ou são analfabetos, ou não completaram o ensino fundamental, ou fizeram até a terceira série. 79% são não brancos. Esse é uma nomenclatura que foi utilizada no relatório para colocar pessoas negras, pessoas que são pardas, então foi a forma que o relatório abordou esse assunto da raça e da cor. Um dado bem importante que o relatório mostrou é que, diferente do que a gente acha, que a gente pensa que todos os usuários de crack são pessoas em situação de rua, esse relatório mostrou que 39% são pessoas em situação de rua. O restante ou vive nas suas casas, ou em casas alugadas, ou em pensões, ou em outros lugares. Então nem todo mundo que usa crack é pessoa em situação de rua. Tá, mas o que tudo isso mostra? Quando a gente para pensar nesse relatório, a gente vê que as pessoas que são mais desfavorecidas são as pessoas que sofrem mais os prejuízos relacionados ao uso de crack. Então, quando a gente fica defendendo essas ações da Cracolândia de higienização social, quando a gente defende que o problema é o crack, a gente para de pensar que a pobreza, que outras questões de educação, de saúde, estão sendo negligenciadas porque a gente fica olhando o crack como algo unicamente o problema de um certo lugar ou de uma certa pessoa.
E ainda tem muita gente que fala, o crack tá destruindo famílias, tá destruindo pessoas. Tá, mas então me responde uma coisa. Antes de surgir o crack, não existia violência, não existia pobreza, não existia educação precária ou saúde precária? Tudo era uma maravilha? Claro que não, né, gente? Não vamos ser ingênuos de pensar isso. Então, quando a gente olha justamente somente pro crack, a gente para de pensar que essas pessoas, a maioria, isso mostra o relatório, são pessoas desfavorecidas mesmo, são pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, e ainda a gente fica culpando o crack por essas coisas e fica prendendo as pessoas que utilizam crack como se elas fossem traficantes. Mas tá, em relação à epidemia do crack, existe ou não epidemia do crack? O relatório diz que a gente não pode afirmar que existe epidemia do crack. Não é eu, Camila, que não tô afirmando que existe epidemia do crack, é o relatório que diz, os dados científicos dizem isso. Porque se mais pra frente sai um relatório falando que realmente existe epidemia do crack, eu vou trazer aqui pra vocês esses dados falando que realmente existe. Porque as coisas mudam, né? A sociedade muda e às vezes uma informação que era de uma forma, num outro momento não é mais aquela informação. Bem, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com esse vídeo ou não. E se tem algum tema de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal e que eu não que eu não trouxe ainda. Beijão, tchau, tchau.